Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Fernando Maciel, da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês a série de mensagens que eu estou pregando ali na carta de Paulo aos Filipenses com o tema geral Alegria e Contentamento. Hoje nós iremos refletir sobre os princípios essenciais para o crescimento e alegria no Senhor. Antes eu quero aqui ler o texto da nossa reflexão de hoje, que se encontra em Filipenses capítulo 1, no versículo 9 até o versículo 11. Diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu quero começar esta mensagem com uma pergunta para a nossa reflexão. Qual é a medida de crescimento na vida de um cristão? É fato que, ao nascer de novo, assim como acontece com uma criança, o cristão precisa desenvolver-se, buscar a maturidade, ou seja, a estatura de um homem perfeito em Cristo. Mas a questão é, o que determina que alguém realmente está progredindo, que ele está crescendo? Será que o seu conhecimento bíblico mostra isso? Será que a sua frequente participação nos cultos pode ser usada como medida para mostrar o seu crescimento? Será que o seu envolvimento no ministério pode ser usado para esse fim? O que realmente mostra que uma pessoa está se desenvolvendo e o seu caráter está cada dia mais sendo semelhante ao de Cristo? Apesar de todas essas coisas serem importantes e possíveis reflexos do seu crescimento espiritual, ainda assim não é a essência do que significa crescer em Cristo. O apóstolo Paulo possuía uma grande paixão pelo desenvolvimento espiritual dos crentes sob o seu cuidado. E essa paixão não foi apenas manifestada na sua pregação, no seu ensino, nas suas cartas, mas também foi expressada vigorosamente em sua vida de oração. Paulo era um homem de oração e não se esquecia de ninguém em suas orações. Nesta carta aos Filipenses, o apóstolo faz menção desta igreja em suas orações. E em cada uma de suas orações, nós podemos notar qual é o seu conteúdo, a razão principal pela qual ele ora pela igreja, pelos irmãos e irmãs em Cristo. Nós vemos que ele não ora por suas necessidades físicas ou até mesmo pelo crescimento numérico da igreja. Não que isso não fosse importante, mas para Paulo as questões essenciais eram espirituais. Não há melhor indicador que nos revele o nível de maturidade espiritual de um cristão do que a sua vida de oração. A oração é um dever espiritual para todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. O próprio Jesus exortou várias vezes sobre a importância de sempre orar e nunca esmorecer. Assim como Paulo também exortava a nunca deixar de orar. A oração na vida de um cristão, ela é muito mais do que um dever, do que um ritual a ser seguido. Ela deve ser a motivação maior em nosso coração. Os verdadeiros anseios do coração demonstram-se na oração. Um coração que é egoísta e superficial, ele é focado principalmente em seus problemas pessoais, nos seus conflitos, nos seus interesses. Mas um coração que é focado na glória de Deus e no seu povo vai produzir orações voltadas para a glória de Deus e para as necessidades do seu povo. O comprometimento de Paulo com Deus e a sua obra, bem como com as vidas alcançadas pela pregação do Evangelho, gerava em seu coração um intenso desejo de orar. Paulo orava em toda e qualquer situação, entregando a Deus a sua vida, a sua obra e o seu amor pelas pessoas, conforme ele mesmo vai ensinar aqui nesta carta, lá no capítulo 4, no versículo 6, quando ele diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Por isso, eu volto aqui a perguntar: como podemos medir o quanto conhecemos a Deus? Será que pelo volume de diplomas e títulos obtidos em faculdade de teologia? Ou será que pelo tempo que eu estou frequentando a igreja e a escola dominical? Nós veremos hoje que na oração que Paulo faz pelos filipenses, crescer no amor implica em também viver o que nós aprendemos. Implica em mudar a nossa maneira de ser. Eu quero apresentar aqui 5 coisas específicas pela qual Paulo orou pelos filipenses e que nós também devemos orar e buscar. As coisas que Paulo menciona em Filipenses capítulo 1, do verso 9 até o 11, elas são sequenciais, ou seja, cada virtude acrescenta-se ao fundamento anterior. E hoje nós vamos ver a primeira das 5 coisas específicas pela qual Paulo ora pelos filipenses e que nós também devemos buscar em nossas vidas. Nós vamos aprender que um coração grato ao Senhor, ele cresce na alegria e no amor. Então, eis a primeira característica na qual nós devemos crescer. Devemos crescer no amor, conforme nós acabamos de ler aqui no capítulo 1, versículo 9. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo aqui não escreve aos filipenses como a um povo que tem falta de amor e precisa rogar por ele, mas como um povo que possui amor e precisa fazê-lo crescer. Ele não pede prosperidade, ele não pede livramento, mas ele pede que eles avancem na escalada do amor. O amor, ele é um atributo absoluto e penetrante da natureza essencial de Deus e uma realidade crítica no Evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro crescimento da igreja não está na quantidade de pessoas que ocupam os bancos da igreja, mas em quantas dessas pessoas realmente amam a Deus e amam ao próximo. O amor é a virtude que supera todas as outras. Na verdade, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, lá em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 8, é o pré-requisito para todas as outras. Nós vamos ver que o amor descrito pelo apóstolo aqui, ele é divino, ele é palpável, ele é consciente, ele é dinâmico e é perceptível. Então nós vamos ver cada uma dessas características, um amor que é divino. O amor, ele é divino em sua natureza e na sua origem. A palavra de Deus diz que Deus é amor. O amor bíblico, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Ele se baseia unicamente na intenção de quem ama e não em qualquer mérito de quem o recebe. Ele não é baseado em emoções e muito menos em atração física. Isso não quer dizer que o amor cristão é sem emoção, ele é sem sentimento, mas sim que a base para este amor envolve a vontade acima de qualquer coisa. É por isso que nós podemos amar os nossos inimigos, as pessoas que são imaturas e até mesmo as pessoas ingratas, pois envolve uma ação e uma escolha motivada pelo Espírito Santo em nosso coração. Este amor, ele é palpável. A Bíblia diz que todos os cristãos genuínos possuem o amor divino, porque o Espírito Santo coloca em seus corações. E é por esta razão que somos levados a praticar o bem com o próximo e até mesmo com os nossos inimigos de uma forma visível, assim como os filipenses demonstraram o seu amor pelo apóstolo ao sustentá-lo em seu ministério, e Paulo alegrou-se com o fato de pessoas anunciarem a Cristo, mesmo que fossem para causar-lhe inveja. Este amor, ele é consciente. O amor, ele é uma escolha consciente e intencional, e demonstra bondade e generosidade. Este amor nos leva a expressar-se em atitudes generosas com os outros, sejam essas pessoas amáveis ou não. Jesus ilustrou este amor voluntário, decisivo e sacrificial na parábola do bom samaritano.
Recomendo que você faça a leitura desse texto que se encontra lá em Lucas, capítulo 10, do verso 30 ao 35. Jesus, aliás, ele é o nosso exemplo maior de amor sacrificial e consciente. Nesta mesma carta, o apóstolo Paulo, ele fala deste amor consciente e sacrificial lá no capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Esse é o tipo de amor voluntário e humilde. Um amor doador que é muito necessário para a igreja de hoje. Uma igreja que é muitas vezes influenciada pelo conceito corrompido de amor do mundo. O conceito do amor do mundo é aquele que se baseia no interesse próprio. Mesmo quando promove causas que se destinam a ajudar os outros, muitos o fazem dizendo pensar no amor, mas no fundo é porque isso fará com que eles se sintam bem consigo mesmos. Este amor também ele é dinâmico. Por não ser uma mera emoção ou um sentimento, ele tem a capacidade de crescer. Ele sempre se mantém em forma crescente quando o caráter é reto e o serviço ele é feito com humildade. O tempo verbal da palavra aumentar, lá no versículo 9, indica um progresso contínuo e traz a ideia básica de algo que vai transbordar. Devido à sua natureza divina, o amor dinâmico energiza o cumprimento da lei. Jesus ele declarou que cumprir os 2 mandamentos, de amar a Deus e amar ao próximo, é o fundamento de toda a lei e os profetas. Se não praticarmos o amor em obediência à palavra de Deus, nós tenderemos a ser levados pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho. E é por essa razão que a dinâmica do amor divino ela envolve o conhecimento bíblico. E este conhecimento ele é muito mais do que a mera informação da palavra de Deus. Este conhecimento ele envolve a obediência à palavra de Deus, conforme Jesus diz lá em João, capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por esta razão, nenhum impulso ou sentimento que nos leva a desobedecer a palavra de Deus pode ser aprovado e até mesmo abençoado por ele. Este amor ele é exigente. Ele não só é abundante na vida de quem tem um conhecimento verdadeiro e exato da palavra de Deus, mas também o faz em todo o discernimento. Paulo convida os crentes a deixar de lado gostos e preferências pessoais e a se concentrarem na obtenção de uma visão madura e completa da vontade de Deus. E isso implica em uma correta aplicação do conhecimento da palavra do Senhor. Em outras palavras, o discernimento, a compreensão e a percepção real da revelação de Deus é que irão produzir uma vida santa. Bem diferente do amor do mundo. O amor de Deus ele não é cego. Ele é sábio e tem a capacidade de avaliar entre o que é certo e o errado. É o tipo de amor que pode nos levar a examinar tudo cuidadosamente, retendo o que é bom, nos levando então a abster-se de toda forma de mal. O amor, ele é sempre o caminho que deve nos conduzir ao verdadeiro conhecimento. Quando nós amamos alguém, nós buscamos conhecer mais dessa pessoa. Então, se amamos a Jesus, desejaremos cada dia aprender mais dele e da sua palavra. Se amamos realmente a Jesus, nós vamos realmente querer estar com ele. O amor, ele é sensível à mente e ao coração. Se realmente amamos a Jesus, seremos submissos à sua vontade. E quanto mais o amarmos, mais sensível a nossa consciência se tornará e mais nós iremos nos apartar do mal, desejando e buscando fazer somente aquilo que é bom. O verdadeiro amor, ele nos conduz a um conhecimento e a uma obediência que cresce diariamente. O verdadeiro amor vai nos capacitar a perceber a diferença entre o bem e o mal, nos levando cada dia mais a desejar a presença do Senhor em nossas vidas. E isso então irá se refletir em nossos relacionamentos, pois a sua abundância irá fazer transbordar o amor de Deus em nós e através de nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, e a vocês que acompanham o nosso canal, busquemos crescer no amor de Deus em todas as suas perspectivas
essas que eu acabei de apresentar aqui. Um amor divino, um amor palpável, um amor consciente, um amor dinâmico e um amor exigente. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.